Construir um orquidário às vezes não é tão fácil. Depende muito do que você tem aí na sua área, na sua região. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está num campo. Não tem problema, você escolhe uma área que não pegue muito sombreamento, ou não tenha árvores próximas para fazer sombra. Porque quanto mais sol nas orquídeas, melhor. Mas, por exemplo, dentro de aqui, eu vou citar o meu exemplo. Eu moro num condomínio, a minha casa ela tem um pavimento, mas o que ocorre? A área que eu tinha para orquidário, o vento predominante, ele não chegaria adequadamente porque a casa iria bloquear. Então o que eu fiz? Eu subi o orquidário. Então o vento predominante, que é o nordeste aqui, ele passa, entra e retira aquele calor e tira excesso de umidade. Isso melhorou muito o meu cultivo, facilitou muito o meu cultivo aqui nesse novo orquidário. Um cuidado que você tem que ter também é o seguinte, por exemplo, a altura que você vai botar a tela de sombreamento. Quanto mais alto, melhor. Porque o que ocorre? Quando a tela de sombreamento é baixa e fica muito próximo das plantas, normalmente esquenta muito. Ainda mais se você não tiver ventilação para retirar esse calor. Então é meio complicado. Então, projeto para fazer orquidário, como fazer orquidário, é uma ciência. É uma ciência. E é difícil explicar num vídeo desse. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, dar algumas orientações, e até detalhar como eu fiz o meu aqui. Que é basicamente isso. Eu elevei acima da casa, porque é ventilação, e irrigação. A minha irrigação é automatizada. Minha tela de sombreamento é de 50%, e quando eu preciso uma área mais sombreada, eu jogo uma outra tela por cima, onde eu tenho as maxilares, as celogines, as sofronites, onde eu tenho essas plantas que gostam de um lugar um pouco mais úmido e um pouco mais sombreado. E vida que segue. O que você tem que analisar perfeitamente é o quê? É o ambiente que você tem para ela. Se você estiver incrustado entre casas, vai ser meio complicado, porque se você tiver dificuldade de ventilação, provavelmente você vai ter problema com fungos, bactérias. Então a ventilação, iluminação é importante para reduzir a umidade, para você controlar a umidade, porque excesso de umidade está um ambiente muito bom para fungos e bactérias, que qualquer lesão vai prejudicar a sua orquídea. Então espero ter te ajudado, meu amigo. Se não, volta que a gente complementa, eu te ajuda a você montar o seu orquidário aí. Um abraço.